Bom dia, gente. Bem, então, hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre o INS Cálculo e aí mostrar para vocês como é fácil e assim, é até divertido trabalhar com o sistema. O sistema, o objetivo é fazer cálculo, ele não tem muita firula não, entendeu? E aí você começa por onde? Primeiro você começa se cadastrando, então você é um contribuinte. E aí se você pensa em se aposentar, você vai vir aqui em contribuintes, vai pedir novo contribuinte, vai preencher os dados que aqui se encontram, vai preencher as informações referentes à data de nascimento, inscrição no INSS, se você já fez o pedido de requerimento do seu benefício, aposentadoria, seja o que for, você vai colocar a data aqui do dia que você fez o pedido, que é a data da DER, data do requerimento, ao número do NIT, que todo trabalhador tem um número do NIT, o número do NIT, o número do benefício, que é assim que você gera, que você abre um pedido no INSS, né, que tem a data da DER, tem a data do benefício, tem o número do benefício. Então você vai entrar aqui com o número do benefício, aqui você vai escolher em tipo de benefício, qual é o benefício que você está pleiteando, se é aposentadoria por idade, regra de transição, por idade depois de 2019, por idade, aposentadoria por idade normal, que é antes de 2019, aposentadoria por idade rural depois de 2019, auxílio acidente, enfim, você vai escolher um desses aqui, correto? Por exemplo, aqui no caso está aposentadoria por idade, regra de transição. Por quê? Porque essa pessoa atende a essas regras. Digo, essa pessoa que está cadastrada aqui, que eu vou utilizar ela como exemplo. No caso ali eu botei o meu nome para não usar nome de ninguém, né? E aí eu tenho aqui a data da DIB. O que é a data da DIB? É quando o INSS liberou o benefício para você. E aí você vai colocar aqui. E aqui você pode começar utilizando a data da DER, do jeito que está aqui. Eu vou falar mais na frente que é a data da DER. A data da DER é quando você entra no pedido do INSS e que o INSS libera esse pedido, libera esse benefício para você, sem nenhuma intervenção judicial. O cálculo que eles fazem é pela data da DER. Quando você corre para a justiça, o cálculo que eles fazem é pela data da DIB. Então isso aí é só isso mesmo. Então começa pela data da DER. Lá na frente a gente já falou e vai voltar a falar sobre a influência disso. Depois de feito isso, aqui mais na frente nós temos acesso. Essa tela aqui, como aqui está dizendo, não precisa desses dados ainda, não são necessários, pode deixar em branco. Esses dados aqui vão ser utilizados no futuro, para quando, por exemplo, um advogado que estiver utilizando o programa quiser dar acesso ao usuário para ver, para consultar os dados dele no programa, né? Como que está sendo, né, com alguma limitação ou mesmo sem elas, enfim. Depois de feito tudo isso, você vai dar salvar e vai fechar. Salvou e já fecha mesmo. Aí você vai ter aqui um cliente. Em cliente você vai clicar em vínculos e aqui em vínculos você vai pedir importar extrato CNIS. Vai escolher o arquivo do extrato CNIS que você quer importar, né? Vai abrir ele, vai visualizar. Se você vê que é o extrato CNIS mesmo, você vai dar importar e pronto. Aí vai aparecer aqui as empresas para as quais você já prestou o serviço, as empresas, e vai trazer também as contribuições aqui, ó, que são todas as contribuições referentes àquelas empresas que foram importadas lá. Bom, e é aqui que eu quero parar. Isso aqui, aqui nós temos uma relação de todas as contribuições nos seus trabalhos. E aí aqui no registro está dizendo que nós temos 212 contribuições de um total de 225. Aí, ó. Porque ele tem aqui um resumo de 700 mil referente a 212 contribuições, sendo que aqui está falando 225. Porque aqui são contribuições válidas. Aqui é o tempo de carência. Carência aqui está 212. São contribuições válidas. Então essa pessoa que se tivesse pleiteando a aposentadoria e ela tivesse nas regras atuais, ela precisa de quanto nas regras atuais? Ela precisa de uma carência de 240 se for homem e de 180 se for mulher. Então se for uma mulher, que passaria 212. Se fosse homem, aqui não passaria.
E aqui em contribuinte, quando você faz o cadastro, ele já te dá essa informação aqui, ó, tem direito à aposentadoria ou não tem direito por idade, correto? Baseado na sua idade. Então aqui nós temos 212. Como o caso em tela aqui, desse caso em tela aqui, né, que nós estamos trabalhando, o cliente, que é o contribuinte, né, supondo que eu sou um advogado, esse contribuinte é meu cliente. Ele está pedindo pelas regras de transição. Se ele está pedindo pelas regras de transição, significa o quê? Que as regras de transição, quais são? Tá aqui, ó. Ele tem que ter 180, idade 180, carência dele é 180, a idade 65, carência 180. Se fosse mulher, 62. Na transição, variou de 60 a 62. Na data de hoje, nós estamos com 62. E o homem permaneceu até final do período de carência, de transição, que foi em 31 de 12 de 2022, ele permaneceu com 180. Bom, então, aqui, a carência dele é 180. Está com 212, ele está sobrando carência. Aqui, ó, carência 180. Se a carência dele fosse 240, aqui apareceria 240. Então, aqui, ele está com tempo sobrando. Significa o quê? Que se ele estiver nas regras antigas, ele pode fazer descarte. No período de transição e nas regras antigas, poderiam fazer descarte daquelas contribuições que prejudicam o seu benefício. Nas novas regras, não tem mais descarte de contribuições. Aqui seria 240 e não teria mais descarte. Bom, então, de acordo com as regras aqui, ele tem tempo sobrando. Esse tempo que ele tem sobrando aqui é o resumo da vida toda, tá vendo? 180, porque como ele é uma pessoa que começou a contribuir lá antes de 1994, ele tem mais contribuições antes de 1994 do que depois de 1994. Depois de 1994, nós temos aqui, ó, depois da ESC 103 de 2019, que foi feita em 1994, que aí foi decidido que só vão valer as contribuições a partir de 1994 para cá. Logo, essas contribuições, ele só tem, de 1994 para cá, 69 contribuições válidas, correto? Então ele tem 212 contribuições, que passou de 180, e 69 contribuições depois de 1994. Se fosse nas regras atuais, teria que usar o divisor mínimo de 108. Mas o divisor mínimo de 108, ele saiu em 5 de maio de 2022. E as regras de transição, elas finalizaram em 31 de 12 de 2022. Ou seja, o INSS fez não é nem lei, né? Eles fizeram uma normativa em 5 de maio de 2022 para acabar com o milagre da aposentadoria de contribuição única. Só que aí também ferrou com todas aquelas pessoas que estavam na eminência de se aposentar e que não estavam usando subterfúgio nenhum, não estavam usando nenhuma violação, nenhuma enganação, não estavam fazendo nada de errado para conseguir a aposentadoria deles. Ou seja, não estavam querendo se aproveitar do milagre da contribuição única, fazendo uma contribuição só pelo teto para usar ela. Muitas pessoas fizeram isso. Então, quer dizer, aquelas pessoas que agiram de boa fé também foram prejudicadas por conta daqueles que agiram de má fé. A lei, quando você entra na justiça, o juiz entendendo isso, pode ou não, na sentença, dizer se vai ou não ser utilizado o divisor mínimo para quem está na regra de transição, porque o juiz pode entender que uma nova lei não pode sobrepor um direito já adquirido. Aí, no caso, a pessoa ainda não se aposentou, porque a lei surgiu em 5 de maio de 2022. Essa pessoa entrou com qualquer data depois disso, pelas regras, pela normativa, ele já estaria dentro dessa regra de 108.
Mas alguns juízes, ou seja, já foi muitos processos ganhos onde esse divisor não foi aplicado, mesmo com a pessoa entrando com um pedido depois. Por quê? Porque ele estava sobre o direito adquirido das regras de transição, aonde diz que ele tem direito às regras, mas o cálculo pode ser mudado. Quer dizer, o juiz entende que o juiz simplesmente entende que ele está na regra de transição e aí não dá o divisor mínimo, o INSS não entra com recurso contra e a coisa rola e aí o contribuinte consegue se aposentar, conseguiu, né, se aposentar até 31 de dezembro de 2012 sem utilizar o divisor mínimo, e isso se ele não usou o subterfúgio de fazer uma contribuição pelo máximo, que aí as pessoas vão olhar lá as contribuições que ele tem e vão ver que aquela ali foi uma única contribuição pelo máximo e depois querendo descartar 99% para ficar só aquela. Bom, então aconteceu isso, era direito da pessoa fazer isso, mesmo ele usando de subterfúgio, né? Mas era um direito, a lei previa que isso podia ser feito. Quer dizer, a lei não previu que isso ia acontecer, mas previa que isso podia ser feito. Entendeu? Então, aqui no caso em tela, a pessoa conseguiu, mesmo depois que o juiz não aplicasse a regra do divisor mínimo. Entendeu? E aí, o que aconteceu? Aconteceu que ele vai receber o RMI dele, sem o divisor mínimo, é de 2.364. E isso aqui sem fazer o descarte ainda, que ele pode fazer descarte. Sem fazer o descarte, 2.367. E se fosse usar o divisor mínimo, seria 1.512, que hoje é um pouco menos do que o salário mínimo, né? O salário mínimo é 1.621. Então você vê como a coisa você deve brigar por aquilo que você acha que tem direito e buscar advogados que briguem junto com você pelos seus direitos, entendeu? Bom, mas o interessante é ver como esse sistema funciona para fazer essas simulações daquilo que você tem. Você vê que eu só importei o extrato senis, não fiz nada ainda, tá tudo do mesmo jeito como veio do extrato senis, e eu já tenho essas informações aqui em tela. Ou seja, qual é o meu salário de vida toda, qual é o meu salário com base na EC 2019, no período, né, da EC 2019, e depois de 5 de maio de 2022, com a entrada do divisor mínimo. Bom, mas aí, uma vez, ó, aqui, nós temos todas as contribuições, e quando elas apresentam em azul assim, elas são normais. Você pode encontrar essas situações aqui de contribuições. Então nós vamos passar aqui só para ver, ó, algumas dessas relações. Tá vendo aqui? Eu já falei sobre isso, ó. São contribuições concomitantes, feitas por duas empresas diferentes. Aqui também concomitante. Aqui não é concomitante, mas foi aglomerada com o intuito de aproveitar um resíduo salarial que foi pago em mês seguinte. Correto? E aí nós temos aqui uma outra aglomeração feita para aproveitar o resíduo de salário aqui. Aqui nós temos em amarelo, nós temos contribuições sem carência, correto? Vou botar aqui, ó, apresentar 15 registros. Aqui, ó. E aí vamos lá. A contribuições sem carência, tá vendo? Nós temos uma outra, logo após a contribuição sem carência, já teve contribuições após. Bom, e aí nós temos aqui outra aglomerada, né? Aglomerada com essa de cá. E, enfim, não temos mais nada. Vamos voltar para 12 aqui. Bom, então você viu que tudo que está aí veio do sistema, com exceção de 2 ou 3 contribuições que eu aglomerei, ou meu pedi para aglomerar aqui, ó,
né? Eu já falei sobre isso, você pode ver um vídeo anterior que eu já falei sobre isso. O que eu quero falar agora é para vocês verem que eu só fiz as aglomerações necessárias, eu não descartei aqui. Por quê? Porque na hora que você vai imprimir aqui o seu relatório de contribuições, nós temos aqui, ó, imprimir vínculos, aí vai te dar uma geração de todos os vínculos, um relatório dos vínculos das suas empresas que você trabalhou. Correto? Então tá. Nós temos aqui das contribuições, que aí vai te falar de todas as contribuições que você tem, todas as contribuições. Se encontrar alguma aí, ela vai lá mostrar que está aglomerada, correto? Ou vai mostrar que está mínima ou aglomerado, vai mostrar sem carência, vai mostrar tudo. E no final, vai te falar algumas observações que foram feitas, que eu já falei sobre essas observações aqui, em vídeos anteriores. E no final vai te dar um resumo dessas contribuições. Que se você for reparar, o resumo dessas contribuições, elas vão ser exatamente mais ou menos o que está aqui, ó. 709.990,09. Está aqui, ó. Contribuições da vida toda, as válidas, né? Nós temos aqui 2.792,293 aqui, ó. As depois de 1994, ó, a partir de 1994, 69. Então isso aqui tem que bater com o que está aqui, entendeu? O que você vai diminuir aqui? Vai diminuir aqui 719, vai diminuir pelo que está em vermelho aqui, para encontrar isso que está aqui, correto? Bom, então você tem também o cálculo do RMI. Quando você faz o cálculo do RMI, você pode fazer aqui, ó, usar INPC e Selic acumulado, que é o padrão. Você não precisa fazer mais nada. Você pode mudar a data do relatório. Se eu quiser com a data do relatório lá atrás, eu posso. Como o mês 2 não finalizou ainda, eu vou botar início do mês 2, ó. Correto? E vou gerar um relatório aqui. Aqui eu posso usar descarte automático, ainda não vou usar. Eu posso usar o tempo especial, ainda não vou usar. Vou mostrar um relatório por relatório para vocês verem que bacana. Ó, quando eu clicar aqui em gerar o relatório, aqui ele já te dá uma informação em verde, ó. Ele está usando a data da DIB para fazer os cálculos. O que que muda? Muda os índices aqui, ó, usados. Os índices aqui são diferentes se fosse da data da DER. Correto? Ele te mostra aqui em tela aqui as contribuições que entraram no cálculo. As contribuições que entraram no cálculo. E embaixo que te dá um resumo da contribuição. Então entrou no cálculo 74 contribuições. Essa 74 dá um total disso aqui, que você já viu em tela ali, que corresponde, ó. Tem que corresponder, tem que bater. Aqui está 0 descartadas, não foi descartada nenhuma ainda. As aglomeradas, elas somam um total de 19 mil, mas elas já estão inclusas no total aqui. As sem carência somam um total de 23 mil, que também já está incluso aqui. Então aqui embaixo, a única coisa que sairia se tivesse descartadas, aí seria esse valor menos a descartada, daria aqui. Agora aqui nessa fileira aqui de contribuições, é o 74 menos as descartadas e menos as aglomeradas. Que como foi aglomerada 5, para aglomerar 5 precisa de 10. Então ele conta só as 5 que foram aglomeradas. Então desconta 5. Aglomerou 10, preciso de 10 para juntar 5. Então desconta 5. Aí vai ser 74 menos 5 menos 6 vai dar 79. No caso aqui, 74 menos 5, aliás. Porque 6 aqui não entra na contagem. Está em verde, tá vendo? Quando está em verde não entra na diminuição. Então vai ser 74 menos o que está aqui, menos o que está aqui. Menos não descartadas as descartadas e menos as aglomeradas. Então deu 69, 74 menos 5, 69. Que é o que vai aparecer aqui embaixo, aqui, ó, na hora de você fazer o cálculo da média das contribuições. Então você pega o A aqui, o A dividido por 69 aqui, ó. Aí vai dar a média das contribuições, dá isso aqui. Aí você pegou aqui 64%. Por quê? Porque aqui está considerando, aqui está mostrando que ele tem 17 anos, ó, lá de contribuições ao todo. Porque é 212 dividido 212 dividido por 12
vai dar 17 anos e 6, ó. Aí esse 0,6 aqui você multiplica por 12, 0,67 vezes 12, dá lá 0,67 vezes 12, dá lá 8 meses, correto? Então você pega, ensinei aí, ó, 212 dividido por 12 igual 17 anos. E isso aqui é o número de meses? Não, para você descobrir o número de meses, você pega vírgula 67, arredondando aqui, ó, vírgula 67 vezes 12. Aí você tem 8 meses, correto? Então 17 anos e 8 meses. Então, você tem aqui agora B vezes 64. Por que 64? Porque o critério de aposentadoria é 60% por 15 anos e 2% para cada ano a mais. Como eu tenho 2 anos a mais aqui, 17 é 2 anos a mais. Então dá 4%. 2 vezes 2 dá 4. Então vou receber 64%, que dá 2.525, baseado em todo o tempo registrado. Aí aqui ele faz uma atualização do RMI até a data da DER, atualização pelo NPC acumulado, dá 279. Depois aplica o salário de 2025, INSS. Aí como o INSS não pagou ainda, aplica o salário de 2026, o aumento do salário de 2026. Então hoje o salário dessa pessoa seria 2.993, atualizado nesse ano. E aí o sistema passa automaticamente para o cálculo do atrasado. Já que ele já tem um salário atual, ele vai passar para o atrasado. Só porque o atrasado, a Justiça manda aplicar a Selic para corrigir esses valores atrasados. Então, como eu tenho aí, ó, 12 meses, 22 meses mais dois 13º, então tem 24 meses, né? Ultrapassados. Aí, vezes o salário aqui, vezes a Selic acumulada, dá 4.361. Multiplicado por 24, hoje o valor do atrasado seria 24 mil. Mas o sistema vem e faz a diferença. Como o INSS iniciou o pagamento da DER pelo salário mínimo, aí ele está registrando isso pelo salário mínimo, então ele começa a descontar aqui, ó, 2 meses aqui referente ao salário mínimo. Aí ele pega D menos G, que é esse aqui, menos G, que é o salário aqui, o salário na época. Depois ele pega E menos 1.518. Ele não bota ele não bota aqui D menos ele não bota aqui como ele botou D menos G, porque D aqui, ó, ele não bota E menos alguma coisa. Por quê? Porque E menos quem? Que salário? Que era 2025. Para você não ter que ficar adivinhando, ele coloca E menos o salário de 2025, que é 1.518. Aí aqui ele bota F menos que salário de 2026. Para você não ficar adivinhando, ele coloca aqui 1.621. Aí multiplica pela quantidade de meses em atraso que está aqui na frente. Bom, esse relatório, vocês entenderam que ele foi feito sem descarte. Agora eu vou botar aqui, ó, com descarte automático. Descarte automático, ele vai tentar analisar o sistema e ver quanto que ele pode descartar. A gente sabe que ele pode descartar até chegar a uma carência de 180. Então vamos ver se ele fez certo. Bom, o sistema descartou, mas como o sistema ele se preocupa com é melhor descartar menos do que descartar em excesso. Peca por facilitar o INSS, garantir o seu, com certa clareza, sem o INSS contestar. Bom, e aí ele chegou aqui, ó, ele deixou 4 meses livre além, ó. Então eu tenho que ter 180 no mínimo, então eu posso descartar esses 4 meses. Então por isso que aqui tem um ajuste fino. Eu posso vir aqui, ó, descartar os 4 meses que ali mostrou. Aí eu dou gerar. Quando eu dou gerar de novo, o que ele vai fazer? Ah lá, agora só tem 180, 15 anos e 0 meses. Ele descartou os 4 meses. E aí a diferença é gritante. Aqui tinha 3.998 salário hoje, aqui já foi para 4.045. Então é importante, cada mês a mais é importante descartar. Beleza, só que todo o volume descartado não serve para poder, aqui ó, aqui já foi para 60%. Ó. Você vê que no primeiro aqui ó, foi 64%, porque ele usou o tempo a mais para te dar 4% a mais.
Mas você vê que vale mais a pena descartar, ó, o tempo a mais, descartando, te jogou para 3.412, porque ele deu 60%, mas deu 60% em cima de 5, ó. Por quê? Porque ele descartou tempo. E aí ele usou o tempo que você tinha a mais lá atrás, descartando aqui na frente. Correto? Então, beleza. Aí agora, mas eu tenho tempo especial ainda. Então tem um tempo especial. Tem tempo? Então clica aqui e marca o tempo especial. Aí o sistema vai gerar um outro relatório, mantendo lá o 180, mas você já foi para 22 anos, ó. 22 anos, tinha 17 antes, foi pra, né? 17 anos, 22 anos, foi para quantos anos a mais? Foi para 6 anos, 7 anos a mais, né? Você tinha 15 anos, 15 para 22, 7 anos a mais. Você tinha 15 aqui, foi para 22, 7 anos a mais. Se 7 anos a mais te dá o quê? 14%. 14% você já foi para 74%. Você já foi para 4.250. Logo, seu salário hoje seria 4.898 nessas simulações simples que eu fiz para você. E aqui embaixo o sistema te mostra, ó, aplicado descarte automático, feito um ajuste de 4 a mais. 4, tá vendo? Se fosse menos, ele botaria menos 4. Índices gravados, significa que os índices aplicados já estão gravados na base de dados. Ele não precisou buscar lá no IBGE. Ele já foi em algum momento, buscou no IBGE, gravou na base de dados e hoje ele já tem na base de dados para usar aqui. Então todos esses índices já foram usados da própria base de dados. Correto? Então, o sistema, aqui eu consegui fazer rapidinho com você quatro simulações de como ficaria o seu salário com base nas informações que nós já temos cadastradas. E aí, se vai usar ou não cada informação, é um critério que você escolhe rapidinho com um clique do mouse. Então, se qualquer advogado tivesse que fazer esses cálculos manualmente, nossa, eu conheço outro sistema, conheço o Prévios, conheço outro, o previdenciarista, eles calculam, mas não te dão tanta liberdade, tanta facilidade de fazer como foi feito aqui. E eu te digo mais, ele ainda facilita mais ainda, ó. O INSS ainda não reconheceu esse tempo. Eu tenho 212 aqui, o INSS ainda não reconheceu algum tempo. Então, se você não quer utilizar esse tempo aqui, qual vínculo que ele não reconheceu? Ele não reconheceu esse vínculo aqui ainda, que é o tempo de estudante como no Senai. Então, você vai botar sem carência, vai botar inválido aqui, ó, salvar. Esse tempo aqui do Senai aqui, ó, que é o tempo de estudo do Senai, ainda não foi reconhecido, então bota aqui, ó, esse tempo aqui também está inválido. Salvar. Esse tempo da ornato aqui ainda não foi reconhecido, então eu boto aqui, inválido. Um tempo inválido aqui, validado. E aí quando eu voltar lá em contribuições, que tempo que eu tenho agora? Lá, eu só tenho 181 contribuições. Mas olha lá, manteve 69. Significa que aquele tempo todo é anterior a 1994. Então ele conseguiu diminuir aqui o tempo que eu tinha aqui em cima. Agora praticamente eu tenho só uma contribuição a mais, ó. E aí se eu pedir agora para imprimir, claro, eu vou descartar aquela uma contribuição a mais. Mas o sistema vai fazer certo ou eu vou ter que fazer o ajuste? Olha lá, o sistema fez certinho, não precisou fazer ajuste nenhum. Então aqui, eu minha aposentadoria, ó como é que já caiu, com 2.864. Então você vê, numa simulação, eu saí de 4.000 para 2.000. Com essas simulações aqui, ó, você, o usuário, que às vezes você quer contratar um advogado e não sabe se vale a pena a diferença salarial. Então você, que é um usuário comum, mas que tem alguma expertise com as informações, em lançar as informações e utilizar esse programa aqui, e que não precisa de tanta expertise assim, basta seguir o que o programa está pedindo, você consegue chegar a essas conclusões. E quando você for contratar o advogado, você já vai contratar o advogado, eu fiz essas simulações aqui, e aí o advogado já vai saber que
ele pode seguir essas diretrizes de forma correta. Ele pode pegar o seu processo sem te pedir nenhum dinheiro de entrada, porque sabe que lá no final ele vai ganhar uma bolada, né? Ele vai ganhar uma bolada. Então, esse sistema aqui, ele é muito prático, muito conveniente. Aí ele te mostra ainda, ele descarta automaticamente as contribuições mais recomendadas a ser descartadas. E quais as contribuições mais recomendadas? Aquela que tem menores valores, de forma automaticamente. Vai deixando só as que têm maiores valores. Então, o sistema ele é inteligente. Ele te dá informações aqui em tela, toda, digamos assim, informações que você colocou lá nas suas contribuições. Você pode colocar informações. Todas as contribuições que você colocar, as informações que você vem aqui, quer colocar uma informação para essa contribuições aqui em específico. Você pode marcar aqui, imprimir nota de rodapé e incluir as contribuições aqui, ó, 8.974. Você vai ver que isso aqui vai aparecer lá agora. Aí quando eu imprimir um relatório aqui, ó, quando eu imprimir o relatório, aquela observação lá vai estar onde? Vai estar aqui, ó, no final. Passou para uma página depois, vai estar aqui no... Deveria estar aqui no final, não está. Talvez é porque não salvou, né? Vamos ver se salvou. Foi 8, né? Foi mês 8. Foi mês 8? Não salvou. É porque não salvou. É porque não salvou. Tá vendo? Salvar. Ó, mês 8. Ó, a condição salvou com sucesso. Olha lá. 8 de 2071. Eu acho que eu pedi fechar e não salvar. Bom. Salvou. Vamos conferir. Olha lá, salvou. Aí quando eu imprimir o relatório aqui, agora, ele não está salvando porque excedeu de página aqui. Excedeu a página. Ou porque, de certa forma, ele pode não ter salvo aqui. Não, salvou. Essa informação salvou. Talvez algum caractere especial, alguma coisa. Ele não está. Pode ser que essas vírgulas aqui, caractere especial aqui, ó. Essa vírgula pode não estar salvar. Ah, não, gente, desculpa. Não está saindo simplesmente porque eu estou pegando aqui, ó, um período, 78. Aqui é um período antes. Lá no relatório só entra as contribuições, desculpa. Aqui foi um vacilo meu, mas foi bom isso acontecer, serviu de exemplo, né? Vou botar aqui 10 de 2014. Ó, vou botar aqui, ó. Porque lá era antes, no relatório só vem tudo depois de 1994. Então quando eu imprimir aqui agora, vai sair aqui, ó. Saiu aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Linha 41, ó. Ó, linha 41. É claro que essa linha 41 aqui não vai ter a ver com a linha 41 aqui, porque aqui não é 41, aqui é 159. Correto? Foi 10, né? Que eu pedi, ó. Olha lá, é 159 a linha. Mas essa tem a ver com a linha do relatório aqui, ó. Você vai acompanhar 41, é essa linha aqui, ó, 41. 41, 10 de 2014, foi onde eu fiz lá. Então posso vir aqui 10 de 2014, que essa observação vai estar aqui, eu vou tirar ela. Eu posso até deixar isso aqui. Se eu tirei a marca de rodapé, a marca de rodapé não é impressa lá. Então eu vou imprimir de novo, ó. Olha lá, saiu daqui, não tem mais aquela marca. Então o sistema é muito simples de você utilizar, te oferece um monte de informações visuais muito boas. E é isso, você só tem que utilizar, tá certo? Bom, é isso aí, eu só queria falar um pouquinho mais sobre isso. Depois eu falo sobre mais algumas outras coisas que eu achar interessante. Para quem ficou até aqui, obrigado e bom dia.